chance on a good thing, yeah. Now I got you on my right wing. Making love like it's casual. And you text me in the morning, you're available. Pessoal, para fazer a massa do nosso salgado, tá? Eu tô fazendo aqui, ó, 1 kg de massa, tá bom? Quantidade boa. Se você for fazer para casa, quiser fazer menos, é só dividir a receita no meio. Bom, eu tenho aqui 1 kg de farinha na minha bacia. Vou colocar, pessoal, tô colocando em gramas, tá? Para ser exato aí as medidas, tá bom? Ó, 70 gramas de açúcar, 20 gramas de sal. Vou dar uma misturadinha aqui. Vou colocar aqui, ó, 20 gramas de fermento biológico seco. Misturei. E agora, ó, 500 ml de água. Essa massa eu estou usando água, tá? Lembrando que dá para fazer com leite também. Vou misturar aqui. Se precisar, eu vou colocar mais um pouquinho de água. Vou colocar mais um pouquinho de água. Misturando, pessoal, não tem erro essa massa, tá? É uma massa que dá para fazer aí uma variedade de salgados assados. É uma massa campeã aí, já conhecida por milhares de pessoas. Ó, mais um pouquinho de água só. Pronto, a massa já está hidratada. Vou colocar aqui agora um ovo inteiro e 100 gramas de margarina. Agora eu vou começar a amassar essa massa aqui. E aí, pessoal, para sovar na mão de 10 a 15 minutinhos, tá? Se você tiver maceira, você vai sovando e vai fazendo o teste de ponto de véu. Até o ponto de véu. Não precisa chegar ao ponto de véu perfeito, mas que ela fique bem elástica a sua massa. Para quem vai passar no cilindro, aí você vai passar no cilindro e deixar ela bem lisinha. Tá bom? Aqui, ó, a princípio ela tá grudando um pouquinho à toa. Quando eu for sovar ela na bancada aqui, eu vou acrescentar um pouquinho de farinha, tá? Para ela não grudar muito na bancada, mas pouca coisa, tá? E eu vou deixar lá na descrição do vídeo a quantidade que eu usei, tá bom? Agora, já joga ela pra cá. O importante é ela ficar uma massa bem macia, bem levinha, que aí o seu salgado não vai ter erro, tá? A princípio eu sovo ela assim mesmo. Só quando eu tiver que soltar ela, eu começo a colocar um pouquinho de trigo aqui, tá? De 10 a 15 minutinhos sovando ela, pessoal. Já volto com vocês quando ela estiver no ponto. Bom, pessoal, ó, acrescentei mais 100 gramas aqui para sovar ela e ela chegar nesse ponto, ó. Mas tem uma massa muito fofinha. Agora o que eu vou fazer? Vou colocar ela dentro de um saco plástico, vou deixar ela descansando por 20 minutinhos antes de modelar os nossos salgados, tá bom? Tá aí, pessoal. A minha massa já descansou. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pesar ela aqui em porções de 80 gramas, tá bom? Meu salgado de lanchonete, ele leva 80 gramas, alguns 80 gramas de massa, tá bom? Essa massa aqui daria para você abrir toda na bancada e já cortar com um molde de 15 centímetros. Mas o que acontece? Isso não vai padronizar a sua massa, tá? Uma vai ficar mais fina, a outra mais grossa. E aí você não vai ter a padronização de quantidade de massa por salgados, tá? Que é 80 gramas. Então eu separo em 80 gramas e vou aqui abrir disco de 15 centímetros, tá? Para o vídeo ficar mais rápido aqui, eu já vou mostrar a vocês os discos todo abertinho e vou dar andamento aqui, mostrando para vocês como modelar os calzones. E agora, já com os discos todos abertinhos, tá? Eu vou rechear com esse recheio, pessoal. Recheio cremoso de frango com bacon, tá? Eu vou trazer esse recheio para vocês ainda, tá? É um recheio que bomba nas vendas, tá bom? E um recheio muito gostoso. Eu coloco
100 gramas de recheio para cada salgado, tá bom? Então, lembrando, 80 gramas de massa, 100 gramas de recheio. Fica um salgado bem recheado mesmo, tá bom? Vou rechear todos eles aqui, lembrando que é importantíssimo não ter, você não colocar muita farinha nesse processo aqui, porque senão depois ele não fecha direito. Mas se o seu disco está muito esfarinhado, você vai pincelar aqui com um pouquinho de água o disco para tirar um pouquinho da farinha e facilitar o fechamento, tá bom? Olha, coloquei aqui em alguns o recheio e vou mostrar para vocês como fechar. Ó. É muito fácil como fechar um pastel, tá bom, pessoal? Aí a gente dá o famoso beliscão, tá? Que é o fechamento tradicional aqui, pessoal, do calzone. Ó. Coloquei o dedo, joguei para dentro, ó. E depois, a minha mão ficou na frente, mas depois, ó, você vai colocar o dedo sempre na volta, tá? Onde está fazendo a volta para cima da massa e vai pegar a ponta seguinte para puxar para dentro, tá bom? Agora eu vou continuar modelando todos os meus calzone aqui, tá? De frango com bacon e já vou voltar com vocês aí mostrando o próximo passo, tá? O próximo passo eu já vou antecipar, pessoal. Eu vou pincelar esse salgado, tá? Com gema. E vou levar ele para descansar por 20 minutos. Para ele dar uma leve fermentação, tá bom? Não é aquela fermentação de pão, né, pessoal? Dobrar de volume. Salgado, ele só você deixa ele ficar fofinho, eu costumo dizer aqui no canal, tá? Quando você vê que ele já ficou fofinho, porque quando você pega e começa a mexer com a massa, a fermentação abaixa, né? Quando ele volta a ficar fofinho, é o ponto ideal para você assar os seus calzones, tá? Então já vou mostrar para vocês aqui o calzone, eu pincelando, tá? Aí na finalização, você pode tanto colocar o gergelim, quanto colocar cheiro verde, orégano, ou deixar ele só na gema, só pincelado com ovo. Aqui no caso não é gema não, é o ovo inteiro, tá? Clara e gema. Vou pincelar ele aqui, pessoal. Depois de pincelado aqui, pessoal, vou levar ele para descansar por 20 minutinhos, tá bom? Eu não vou mostrar para vocês ele cru novamente, não. Eu só vou mostrar ele assado, tá? Então, depois que ele descansar 20 minutinhos, eu vou levar ele para forno de 250 graus para assar, pessoal, de 25, tá? De 20 a 25 minutos, na parte mais alta do forno, tá? E agora eu vou mostrar para vocês como ficou os meus salgados calzone, pessoal. Top de linha para poder bombar nas vendas aí. E você vai ver que delícia de salgado. Tá aí, pessoal. Olha aí, meu salgado calzone depois de assado, tá? Olha, fica um salgado muito lindo. E aí, pessoal, top de linha. Você vai ver que vai vender fácil, tá? Se você já gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E se você quer se tornar uma referência no mundo dos salgados, o link tá na descrição. Aproveita que esse mês, pessoal, tá com descontão muito bom para você ser o meu aluno, tá ok? Um beijão para todos, um grande abraço e até mais. Took a chance on a good thing, yeah. Now I got you on my right wing. Making love like it's casual, and you text me in the morning, you're available. Am I dreaming? Can't believe I forgot this feeling. Finally found the one in my life that I wanna be with. No more seeking, I'm sure